Ah, legal, Frejá. Eu queria ler uma pergunta aqui do Capanga, que ele está fazendo. Ah, Frejá, quais guitarras você usou desde o início da carreira com o Barão até hoje? E se considera detalhista com timbre? Como olha, guitarrista, como eu, guitarrista, como é a experiência de escutar gravações suas do início da carreira? bom, são três perguntas. Bom, É, primeiro, vamos deixar. eu sou muito detalhista com timbre, para começar, muito Sim, detalhista, dá para perceber. desde o Uhum, começo. As guitarras que eu usei desde o início da carreira até o Barão, com o Barão até hoje, é muito instrumento. Mas, basicamente, assim, tem assim, uma Stratocaster, alguma, né? Eu tenho algumas, mas alguma Fender Stratocaster eu usei, provavelmente para gravar quase todos os discos. Eu tenho algumas, então depende do disco, foi mais uma, foi mais outra. Eu gosto muito de Telecaster também. E aí as outras, SG 335, uma Les Paul, aí vão variando. E eu tenho umas guitarras mais diferentes, guitarra de 12 cordas, às vezes um instrumento, uma guitarra barítono. Então eu uso vários instrumentos dependendo do que eu acho que funciona para a faixa, né? E eu tenho instrumentos que são exatamente os instrumentos que eu uso na gravação. Os instrumentos que eu uso em gravação normalmente não são os que eu uso ao vivo. Ao uhum. vivo eu uso um instrumento que é versátil o suficiente para simular o som daquelas guitarras todas que eu fiz no estúdio, de uma forma aproximada, de forma que eu tenho um instrumento que funciona para aquilo tudo, para não levar uma tralheira para a estrada. Praticidade, E até praticidade, porque né? os instrumentos do estúdio, muitas vezes, eles são muito particulares e eles são mais delicados, então eles não aguentam o dia a dia da estrada. A estrada tem que Entendi. ter um instrumento muito estável, muito resistente. Agora, em relação à experiência de ouvir coisas que eu gravei, eu adoro. Eu adoro. Legal. Mesmo que eu acho, poucas vezes eu me arrependo, poucas vezes eu me arrependo de algum timbre, mas eu adoro, quando eu escuto, muitas vezes eu lembro, inclusive, qual foi a combinação de guitarra e amplificador que eu usei. E é Entendi. muito curioso isso. Tem uma história muito curiosa nisso em relação ao Na Calada da Noite. Quando a gente foi gravar o Na Calada da Noite, eu acho que foi o Na Calada da Noite, mas pode ter sido Carnaval, mas é mais provável ter sido Na Calada da Noite. Eu levei todos os meus instrumentos para o estúdio. E aí botei assim os cases todos, aquela pilha de guitarra e violão e tal. E aí o Paulo Juqueiro, que era o técnico de gravação, era o produtor também, co-produtor com a gente, ele falou: Bro, tu tá louco, cara? Pra que trouxe essa tralha toda, cara? Que tanto instrumento? Eu falei: fica tranquilo, porque quando terminar o disco você vai ver que eu usei todos eles. E não deu outra, eu usei todos eles, porque a gente, no Barão, como a gente ensaiava 2 meses para gravar um disco, a gente ficava um mês e meio no estúdio ensaiando, e eu já sabia quais eram os timbres que eu ia gravar. E eu já sabia qual era a guitarra e o amplificador que eu ia usar. Então, quando eu entrava no estúdio, na minha cabeça, os sons já estavam prontos. Então, eu já Entendi. levava o equipamento para o estúdio para gravar o que tinha na minha cabeça. É diferente de hoje. O meu processo hoje no estúdio é completamente diferente, porque eu chamo músicos para gravar, mostro a música e a gente faz aquela gravação e aquele arranjo na hora. Não tem mais esse processo de ensaio que uma banda normalmente tem. Ensaia, e aí vai lá e grava. Não. O meu trabalho solo é outra coisa. As pessoas vêm, eu apresento a música, o nego ouve, a gente vai né, amarrando alinhavando aquele arranjo, vai achando os timbres, aí às vezes, pô, essa guitarra é legal, gravou, aí depois fala, a ideia é ótima, mas o som não está legal, refaz com um som que você acha melhor, mas a ideia já estava registrada, então você já tem aquela ideia ali, que era o mais importante, na verdade, na hora de achar o arranjo, é a ideia, mais do que o timbre, porque tirando o som da bateria, todo o resto você pode refazer. Se tiver que Sim, sim. refazer a bateria, é praticamente fazer a faixa de novo, né? Tem isso, tem isso. Mas você acha que isso foi o lance da maturidade, que você parou de se preocupar com isso, de levar, de criar mais no coletivo? Não, é pelo processo, Pelo porque processo mesmo. porque no caso do meu trabalho solo, o barato de fazer um trabalho solo além de ter uma coisa que é a minha cabeça, né? Então eu tenho ali que me representar, eu não preciso estar preocupado com a representação do coletivo, é a questão de que a experiência de gravar um disco permite Tá. situações como, por exemplo, eu gravei uma música que chama-se Tudo Ainda. É um violão meu, tem um violão do Liminha e uma orquestra de 12 instrumentos de corda. Como é que você faz uma banda
gravar uma faixa assim, fica todo mundo olhando, e aí um cara vai lá e grava o violão e canta, e fica todo mundo da banda parado? Não tem condição. Então, se você tem uma música que você acha que cabe dentro de uma sonoridade dessa, como é que você faz para colocar isso para uma banda? Ó, vocês ficam todos aí quietos, eu vou gravar violão, e aí a gente diz que essa música é da banda. Não é. Então, dentro do meu trabalho, cabe essas situações onde eu crio, eu construo as situações para a música conforme eu acho que elas têm que ter. E, de repente, uma hora vai ter cordas, outra hora é uma formação, é um determinado grupo de músicos, de repente, em outra hora é outro grupo de músicos. Então, tudo isso vai mudando e eu acho que enriquece o trabalho. Isso é uma coisa que eu acho que a banda ela tem, num primeiro momento, da mesma maneira como eu tenho que ler uma música à minha maneira, a banda tem que ler a música à maneira dela. Entendi. E a maneira dela já são aquelas pessoas da banda tocando. Ela reduz, num certo ponto, né? Não no sentido de depreciar, mas ela limita ao fato de que você tem que, todo mundo da banda tem que participar daquele arranjo, e aquele arranjo tem que ser feito de forma que seja a sonoridade da banda. No meu caso, agora, a minha sonoridade é tudo que eu me sentia à vontade para estar cantando e soando dentro daquilo. Isso quer dizer o meu trabalho solo. Para algumas pessoas, em algum momento, vão olhar e vão falar: nossa, que gravação esquisita que esse cara fez. E outras vão dizer: caraca, o cara tirou um negócio que eu nunca imaginaria ele cantando desse jeito. Então, eu acho que todo esse tipo de coisa, no meu trabalho solo, eu tenho muito mais liberdade.